Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Muito boa noite. Muito obrigado, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí para começar uma nova live, né? Muito importante para nós todos, né? Para mim, para todos, né? Assuntos muito importantes, né? E o encontro, caminho para a iniciação, né? E eu tenho por missão sempre explicar a cada live, né? Pode parecer repetitivo, né, para quem assiste, né, mas é necessário falar porque faz parte do embasamento, né, do nosso estudo, né? A live chama-se Caminho para a Iniciação, não é isso? Então, caminho para a iniciação leva o indivíduo para a iniciação, né? Caminho da iniciação. Agora, no caminho da iniciação é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? Porque, segundo o professor Eurico de Souza, é impossível alguém fazer o seu processo iniciático sem ter a orientação de um mestre e seguir rigidamente a sabedoria iniciática das idades, a tradição. Chama-se a tradição iniciática, né? Isso é necessário. Né? E na tradição iniciática é necessário que o discípulo depois se tenha por norte, por direção, o exercício da atividade templária, a escola e o teatro. Isso aí o nosso mestre, o professor Eurico de Souza, nos ensina. Então, é isso aí. Quando a pessoa entra no caminho da iniciação, é necessário que ele tenha uma atividade templária, não é isso? Com toda a ritualística, né? A escola, que é o conhecimento da sabedoria inicial das idades, e no teatro é a execução da sua atividade pessoal na vida objetiva, né? Para executar todo aquele processo que ele na escola aprendeu e no templo ele assimilou intuitivamente, né? Então é isso aí. Esse é o início da nossa apresentação que eu sempre faço, né? Eu só quero dizer que aqueles que quiserem rever, né, isso, e não perderam a live, podem entrar no YouTube, no canal 3005, é isso? E assistir a gravação. Ou então pode entrar no YouTube no canal que eu mantenho, né? O canal que eu mantenho é justamente Filosofia Transcendental Cósmica. No YouTube, se puser canal 3005, vai aparecer todas as gravações das nossas lives, né? E se entrar no canal que eu tenho, né? Também, como é que acessa o meu canal? O mais fácil é pôr o meu nome completo. Vai no YouTube e põe Walter Teixeira de Andrade. Vai aparecer todas as gravações, aí a pessoa pode assistir, repetir, ver quantas vezes quiser, né? Então está registrado lá, tudo bem? Então aí está. Essa aí é uma informação importante que eu queria dar logo no início do nosso encontro, né? Então, nós devemos considerar de início, né? Nós estamos no nossa live, nós seguimos sempre a linha da sabedoria iniciada das idades, né? Quer dizer, da tradição. Então, estamos conversando a respeito dessa grande coisa, desse fato que aconteceu em Jerusalém, não é isso? Quando Cristo, isso foi assunto da live passada, né? O Cristo foi crucificado, né? Então, aliás, eu devo dizer o seguinte, já para início, né? Helena Petrovna Blavatsky, né, na sua doutrina secreta, ela afirma que o maior mistério que existe no universo, veja bem, fazendo um paralelo, o maior mistério que existe no universo é justamente essa questão do imanifestado passar para se manifestar. Então, a gente sabe que criação não existe. Não existe a criação. Tudo já está criado, potencialmente, né? Arquetipalmente. Né? Então, o que acontece é a manifestação do imanifestar. Então, Helena Petrovna Blavatsky nos diz que esse é o grande mistério universal. E corresponde à alquimia, né? O princípio em latim, solve et coagula, que é dissolver e coagular. É o princípio da alquimia, né? Então, esse é um grande processo alquímico, né?
o grande processo alquímico, eu digo, é o arquétipo do processo alquímico, né? Esse é um grande mistério universal, conforme Helena Petrovna Blavatsky. E pelo conhecimento iniciático na face da Terra, né, o nosso mestre diz que o maior mistério que o homem, a humanidade deve desvendar com o tempo é justamente a tragédia do Gólgota, né? O fato de Jesus ter sido crucificado. Isso aí resume um mistério enorme, enorme, né? Porque aquele momento do sacrifício da divindade, na verdade, foi Jesus que foi crucificado, não foi a divindade que foi crucificada. Viraram as costas para a divindade e crucificaram, né? Então, porque ele servia de veículo para a divindade, né? E o Yoshua Ben Pandira servia de veículo para a divindade. Então, está bem claro isso, né? Agora, é importante que indiscutivelmente, ele vem fundar uma nova civilização. Não uma religião, uma nova civilização. E veja bem como é importante, né? Importante. O mundo se divide, claro, uma parte que acredita na divindade e outra parte materialista, não é isso? Que não tem nenhuma ligação com Deus, etc. A própria ciência acadêmica, né? Não se fala em Deus, né? Não se fala apenas em leis universais, leis química, física, biológica, mas não se fala em Deus nem em criação. Mas o importante, vejam a força que tem. Eu nunca ouvi ninguém comentar esse respeito. Eu sempre comento uma coisa muito importante. Depois que Jesus, no momento que Jesus nasceu, o tempo começou do zero. Veja só que importante. Então, é antes de Cristo e depois de Cristo. Até a ciência acadêmica, a história, que não tem nenhuma ligação com religião, nem com espiritualidade, nada, né? Não se discute Deus, a ciência acadêmica segue o padrão, né? Então, quando o historiador vai fazer o seu livro, ele vai pôr: esse fato aconteceu antes de Cristo, esse fato aconteceu depois de Cristo. Então, veja que força que teve o aparecimento do Cristo, de Jesus, e o Yoshua Ben Pandira na Terra, né? Ele definiu um novo tempo, um novo calendário, né? Antes e depois de Cristo. E todos seguem, independente da religião, independe se o sujeito é espiritualista ou materialista, ele é obrigado a seguir o calendário que é registrado no mundo, né? Antes e depois de Cristo. Então, a gente vê que, só por esse ponto, a gente vê que a divindade colocou o Messias, né? Jesus Cristo, né? Para iniciar um novo tempo, né? O calendário é modificado, né? Então, nós sabemos que a missão teve prosseguimento com adeptos, através do cristianismo primitivo, né? Então, com a crucificação do Cristo, então lá existe um cristianismo primitivo, né? Esse cristianismo dividiu-se em duas partes bem distintas: a esotérica com S, que é a gnóstica, né? E a exotérica, que é a religiosa, política e social, e no mundo ocidental se evidencia pelo catolicismo, né? A primeira ficou a cargo de 7 seres ligados à ordem religiosa de certo valor. É isso. A parte exotérica, é isso? Política, social, religiosa, ficou sob os cuidados da Igreja Romana. A primeira teve como diretores José de Arimateia, a gnóstica, né? José de Arimateia e Nicodemos. Inclusive, o nosso mestre mostra que José de Arimateia e Nicodemos eram colunas de Jesus Cristo, né? Colunas, de coluna J e coluna B, Ginana e Bhakti, né? A primeira teve, então, a segunda se consolidou, vamos dizer, a parte exotérica, né? Quer dizer, significa fora do templo, se consolidou com o trabalho de Pedro, e principalmente de Paulo de Tarso, é isso? Pelo poder de força simbolizado pela espada de Constantino. Então, nós vemos que, realmente, como diz os estudiosos, o Paulo de Tarso secularizou o cristianismo, ou seja, ele tornou o cristianismo acessível a todos no Ocidente, porque não senão Cristo seria esquecido. Então, já dissemos isso, né? Que não existe nenhum documento histórico que prove documentalmente ou através de registros arqueológicos que Jesus existiu. Não existe nada.
A prova, ou a ideia de que Jesus existiu, foi dada por Paulo de Tarso, através das suas epístolas, né? E ele foi tão forte a sua influência que, já dissemos, né? Isso faz parte da história, inclusive acadêmica, né? Roma, que era ateu, né? Era um regime ateu, né? Acreditava em outros deuses, tornou-se, em um determinado ponto, seguidor do cristianismo, né? E isso foi evidenciado muito bem através de Constantino, né? Mas depois, como não deu certo essa questão lá não por Jesus, mas por causa do ser humano, né? Essa missão que a lei determina que deve ser realizada na face, foi trasladada para o Tibete, no ano 985 da nossa era. É isso? Então, o conhecimento das idades foi preservado em um sistema de mosteiros no Tibete. Isso sempre acontece, né? O governo oculto do mundo dava as diretrizes do trabalho a ser desenvolvido. O governo oculto do mundo. Isso. Através de seus ministros, lá no Tibete, né, existiam 2 ministros. O sacerdote, que era o Traichi Lama, é isso? Não, Traichu Lama, é isso? E o Dalai Lama, que é o governador, né? As ordens espalhadas pelo mundo inteiro. Tibete tem o significado de telhado do mundo. Agora, a gente sabe historicamente que em 1959 o Tibete foi invadido pela China. O Mao Tse-tung invadiu o Tibete e foi uma destruição. As forças chinesas destruíram mosteiros, destruíram templos, documentos. Foi uma barbaridade o que eles fizeram na China. E até hoje, o Dalai Lama, né, foi obrigado a se refugiar na Índia, né? Até hoje está refugiado na Índia. E ele trabalha incessantemente para que o Tibete volte a ser um país autônomo, né? Mas a China não reconhece. A China diz, não, o Tibete sempre foi da China e vai continuar chinês. Isso é impossível. Isso é impossível o Tibete adquirir a sua independência, né? Porque também a história do Tibete passou. A história do Tibete passou. Tanto que o nosso mestre afirma, né? O Oriente, é o passado. Mas o que está sendo desenvolvido espiritualmente está no Ocidente. É a vez do Ocidente trabalhar para a formação de uma nova civilização. Então, o Tibete acabou. Acabou no sentido esotérico, né? Agora, uma coisa, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que tudo aquilo que estava no Tibete, apesar das forças chinesas terem destruído templos, documentos, etc., foi tudo transferido para o Brasil. Para o Brasil. Foi tudo transferido para o Brasil. E eu só queria dar apenas, depois nós vamos estudar mais isso com mais profundidade, né? O ponto de entrada desses conhecimentos está justamente no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é um ponto exato, né, de entrada desses conhecimentos vindos do Tibete para o Brasil, né? E o Tibete, o que significa Tibete na língua tibetana? Significa telhado do mundo. Telhado do mundo. Então foi, naquela época, o telhado do mundo, né? Mas nessa época, no Tibete, forças contrárias também agiram de forma que ocorreu o sacrifício de 2 seres. Mais tarde serão mencionados. Podemos dizer que a polaridade é uma constante no processo evolucional. Também no Tibete aconteceu um processo evolutivo. E o Tibete sofreu uma destruição. Não estou dizendo, naquela época, 1985, não destruição física, mas houve uma desestruturação da parte espiritual. Perfeito? Uma desestruturação. Por falha humana também, por falha humana. Né? Então, houve esse entrechoque de forças evolutivas e antievolutivas, e já foi mais um motivo para que todo aquele processo tibetano fosse transferido para o Brasil e depois, com certeza, uma ação kármica, houve a invasão chinesa, destruindo fisicamente depois tudo, né? Prosseguindo um pouquinho mais para frente, podemos dizer que Maomé, como grande mestre conhecedor da ciência das idades, ele foi um grande ser, né? Orientou o movimento islâmico, depois deturpado principalmente por aqueles que não têm a chave do conhecimento. O movimento islâmico também sofreu deturpação. Essa é uma regra básica, né?
os mestres trazem o conhecimento, depois, com o tempo, há uma deturpação. Isso é uma constante no processo da evolução humana. A humanidade geralmente não segue as diretrizes do mestre e acaba deturpando o conhecimento. É claro que tem um custo kármico para isso, né? E, evidentemente, essa destruição da ciência dada por Maomé foi feita por aqueles que não têm a chave do conhecimento, né? Isso levou Roma, a promover as cruzadas. Houve o predomínio das forças, evidentemente, de Maomé, né, islâmica, e por interesses vários, né, religiosos na Europa, então houve a formação das cruzadas. A cruzada enviada sob o comando de Frederico de Turilan, ao chegar à Ásia Menor, hoje o Oriente Médio, teve contato com seres de imenso valor intelectual e espiritual. É isso? Grande número de cruzados inteligentes preferiu instruir-se, ao invés de combater estupidamente por um ideal sem objetivo prático e evolucional. Dessas cruzadas saíram as ordens de Jerusalém ou do Templo, a Ordem do Cristo e dos Templários. Esta perseguida por Filipe o Belo da Espanha e pelo Papa Clemente V. E a Ordem dos Templários foi destruída em 1312. É claro que isso faz parte da história. Os cruzados, quando chegaram no Oriente Médio para combater as forças islâmicas, eles pensaram que fosse encontrar gente ignorante, mas não, encontraram sábios que faziam parte daquele conhecimento. Mas depois nós vamos ver isso de forma muito importante, que até esse conhecimento colaborou com as grandes navegações na escola de Sagres, né? Esse conhecimento do islâmico, né, dos grandes filósofos, matemáticos, médicos, isso foi trazido para a escola de Sagres, depois, por volta do 1500. Né? Mas, com o tempo, os cruzados, né, os cavaleiros cruzados, sofreram a destruição pela perseguição dos templários, né? Perseguição de Felipe o Belo e Papa Clemente V. Então, isso aí é o início da nossa conversa de hoje. Depois nós vamos seguindo, né? Se o nosso irmão Carlos Nascimento quiser fazer alguma observação, por favor. Então, só fazendo um resumo de tudo que o professor Walter disse, né, e fazendo pequenas comparações, né. Então, o mistério do Gólgota até hoje é indecifrável, porque até hoje a humanidade ela não consegue o equilíbrio, né, entre a mente e o coração. E se a gente fazer uma comparação, né, de Cristo e os 12 discípulos, a gente pode fazer uma relação com os 12 trabalhos de Hércules, né? E também fazer uma relação com as 12 pétalas do cardíaco. Então, a humanidade ela tem que estar sempre trabalhando o emocional. Se ela não tiver o emocional equilibrado, todos os trabalhos da divindade, eles não serão realizados, né? E o interessante também é que o Cristo tinha 12 apóstolos e depois surgem mais 2, né? Eles colocam São Matias no lugar de Judas e depois aparece Paulo, né? E eu acho que Paulo consolida, né, para a humanidade futura, toda essa trajetória do Cristo, né? E depois vem Constantino, né, através da espada, ele vem construir, consolidar, unir todo esse trabalho entre Terra Santa e Europa, né, e Roma, né? Mas só que isso daí vai caindo e também em desgaste. Aí vem um outro profeta, Maomé, ele vem para resgatar tudo isso numa coisa nova. E eu acho também que, como a humanidade nunca está preparada emocionalmente para absorver e trabalhar tudo isso, então isso daí cai também em desgraça, né? Por exemplo, quando veio o Maomé, o mundo árabe, ele se desenvolveu muito, né? Ele que levou desenvolvimento para a Europa, chegou até a Península Ibérica, né? Então, ao invés dos povos e da humanidade ir agregando todo esse conhecimento,
com o tempo isso vai se modificando, né? A Igreja Católica achou que toda essa invasão árabe seria prejudicial para eles. Aí que é que se começa a se constituir? As cruzadas. Com as cruzadas, né, a igreja tenta ir para a Terra Santa e percebe que lá existe um domínio árabe. E aí começa todo esse conflito, surgem os templários, que acaba também aprendendo muito com os árabes, né? E mesmo assim, para os árabes acaba sendo um confronto muito grande, e também acaba a ordem dos templários, como a gente já sabe. E depois de tudo isso, esse conhecimento ele é guardado ocultamente no Tibete, né, professor? Exatamente. É guardado ocultamente no Tibete. Até, por que é guardado ocultamente no Tibete? Porque precisa de um solo fértil para germinar novamente, né? E eis que surge no Ocidente, né, o local onde tem que germinar, e vamos ver se a humanidade agora absorve todo esse conhecimento e redime tudo isso, né? Eu acho que a gente só vai conseguir entrar num processo de evolução a partir do momento que redimir tudo isso, entender tudo isso e compreender tudo isso. Exatamente. Mais alguma coisa, irmão? Não, pode falar, professor Walter. É interessante, agora, por fatos históricos, né, das cruzadas, né, é claro que isso aí na ciência acadêmica conhece, na ciência iniciática nós sabemos também, né, que as cruzadas são classificadas como forças, né, movimentos guerreiros para a tomada da Terra Santa, né? Mas as cruzadas não foi dessa coisa. Eles fizeram saques, fizeram barbaridades, né? Cometeram crimes indescritíveis. Não os cavaleiros cruzados, as cruzadas como um todo, né? Inclusive, teve até uma cruzada de crianças, né? Fizeram uma cruzada só de crianças, uma coisa bárbara, né? Então, na verdade, o Ocidente, o mundo ocidental religioso, precisava de uma base financeira, né? Então, isso aí foi uma das razões para o início das cruzadas, né? Então, a cruzada não foi uma coisa santa, como se diz, né? Elas cometeram barbaridade. Quer dizer, a cruzada em si não coincide com o ensinamento de Cristo, né? Não coincide. Não tem nenhuma coincidência. A violência, a morte, né? O assassinato, a perseguição, isso não coincide com os ensinamentos do Cristo, que pregava o amor, o perdão, etc. Mas essa parte humana. A parte humana. Agora, no bojo desta cruzada surgem os cavaleiros cruzados, né? Inicialmente cruzados. Depois, a ciência iniciática diz que eles foram alojados lá no Oriente Médio, em cima de onde existia o Templo de Salomão. E foi lá que eles adquiriram, no subterrâneo desse templo, eles adquiriram todos os conhecimentos que deu aos cruzados esse valor importantíssimo para... Aí sim, foram chamados cavaleiros templários, né? Cavaleiros templários, né? Eram homens muito cultos, né? Cultos, eram guerreiros por circunstância, né? Por circunstância eram guerreiros, né? Mas eles lutavam por uma causa nobre, né? Eles tinham uma orientação espiritual, não é isso? E eles montavam, faziam grandes construções, castelos, agricultura, e cuidavam, e tinham um grande conhecimento financeiro, né? Eles criaram o processo financeiro na Europa, né? Foi justamente no origem dos cruzados. Todo esse processo financeiro que nós conhecemos hoje, o início foi com os cruzados, né? E, evidentemente, tornaram-se muito ricos, não é isso? Muito ricos. Eles foram amealhando recursos, né? Não só em forma de ouro, etc., mas em propriedades, né? E é claro que, num determinado momento, houve a cobiça, né? A cobiça deste tesouro, né? Por Felipe o Belo. O Felipe o Belo e por Papa Clemente V, né? Então, em 1312, os cavaleiros templários foram executados, queimados, enforcados por toda a Europa. Por toda a Europa. Menos em Portugal. Menos em Portugal. Em Portugal, não. Por quê? Isso é importante no desenvolvimento do nosso raciocínio,
Quando os cruzados foram para o Oriente Médio, uma parte passou por Portugal e ajudou o rei português da época a expulsar os mouros. É isso? Então, o rei de Portugal ficou com uma dívida com os cruzados. Né? Então, isso historicamente, a gente sabe que os cruzados eles foram perseguidos na Europa inteira, em todos os países, mortos. É isso? Até que a destruição ocorreu em 1312. 1312, né? Mas menos em Portugal. Não foram perseguidos. Né? E, com o tempo, depois com Dom Dinis, o rei Dom Dinis, ele entrou em contato com o Papa e toda aquela riqueza dos cruzados, dos cavaleiros templários que existiam em Portugal, passou para o domínio do rei português. Mas, conforme a conversa com o Papa, com a condição, e também de cavaleiros cruzados, passou-se a se denominar Ordem do Cristo. Ordem do Cristo. E foi essa riqueza que patrocinou as grandes navegações, porque Portugal não tinha condições, nem Espanha tinha, né? Nem Espanha tinha condições, né? A rainha Isabel de Espanha, com Colombo, a história diz que ela vendeu as suas joias para comprar as caravelas e financiar a viagem de Colombo, né? Então, veja a história. É claro que, vejam, nós precisamos perceber o seguinte: não é uma história aleatória que acontece por acaso, não, é um processo de lei que vai acontecendo, né? Um processo de lei para que os cruzados, com aquele conhecimento que eles trouxeram do Oriente, trouxesse as bases para as grandes navegações de Portugal, para realizar as grandes navegações. Não é isso? Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? E uma outra coisa muito importante que eu quero salientar, já que nós estamos aqui no caminho para a iniciação, né? Uma coisa muito importante a ser entendido, né? Veja bem, Sócrates era analfabeto. Sócrates era analfabeto. O próprio Maomé era analfabeto. É isso? E um grande rei franco, né? Qual é o grande rei franco? Agora me escapou o nome dele. O grande rei dos francos, né? Escapou o nome agora do rei. Viu? Ele era analfabeto também. Eu já vou lembrar o nome dele, né? Então, mas veja bem que interessante, né? Maomé, quando recebeu as primeiras revelações para escrever o seu códice, né? Ele disse: como é que eu vou escrever? O anjo Gabriel falou com ele, né? E ele não sabia para escrever a sua própria documento, né? Que caracteriza o islamismo, né? Ele não tinha condições de escrever. Mas ele foi para casa e passou 3 dias com febre. Depois, então, ele veio uma ideia: olha, cerque-se de intelectuais, né? E você vai ouvindo o anjo Gabriel e vai ditando para os intelectuais. Eles vão escrevendo. Ele era analfabeto. Aí surgiu o Alcorão. Veja bem. Então, a gente pode perceber que normalmente esses seres que têm essa orientação de orientar os povos, os manus, né? A própria condição de conhecimento não importa. O que importa é justamente a intuição, né? O processo intuitivo, de serem veículos da divindade para a realização de trabalhos importantes, né? Então, das cinzas da destruição dos templários, surgiram as ordens da Cruz de Malta, a Cruz de Cristo e a Vis e outras, como a Ordem do Cristo, né? Então, no século XI, encontramos Franco Juiz na Alemanha, enfrentando o despotismo do catolicismo, usado por indivíduos sem escrúpulos. Protegiu as instituições difusoras dos ensinamentos trazidos pelos árabes. Nós estamos seguindo a ciência iniciada das idades, né? Seguindo o caminho, né? Dentro do catolicismo, surgiu a Ordem dos Monges Construtores. Olha que importante. Encarregados das construções e ornamentações das igrejas e catedrais. Então, nós temos as igrejas e catedrais, foram pelos monges construtores, têm coisas importantíssimas construídas, né? Vitrais, construções, etc. Eram seres de grande saber, iniciados nos grandes mistérios. Graças a essa ordem, encontramos em várias igrejas
símbolos pagãos, maçons, cabalísticos, etc. Essa ordem preparou o ambiente para a vinda dos Rosa Cruzes na Alemanha. Veja só que importante. Então, a gente percebe, como o nosso mestre fala, nada acontece por acaso. A lei vai jogando as cartas, vai jogando as possibilidades, né? Isso tudo é vindo dos mundos internos, onde tem as hierarquias que vão jogando essas ideias para a fundação de grupos de trabalho, formação de civilizações, etc. Mas só que, evidentemente, nem sempre, ou quase sempre, a humanidade não entende o que tem que ser feito e acaba fazendo o avesso da história. Claro que depois com uma cobrança kármica muito, muito forte, né? Então, isso aí é muito importante esse entendimento no caminho para a iniciação, de que todo esse processo evolutivo da humanidade, nós vamos ter um momento que nós vamos estudar com mais detalhe todo esse processo evolutivo na live da humanidade, passo por passo. Então, isso aí é derivado justamente de arquétipos existentes, né, no mundo superior. Esses arquétipos vão jogados para a face da Terra. E hoje também, só salientando, o processo evolutivo do Brasil para construir uma nova civilização, o Brasil vai ter que ter veículos, seres que possam ser veículos dessas consciências superiores para o surgimento de uma nova civilização. Então, isso é muito importante, essa relação entre o mundo superior e o mundo inferior. Tanto que o nosso mestre designa, depois eu passo para o nosso irmão Carlos, né? Agora, viu? O nosso mestre fala que a obra dos seres que estão na iniciação e trabalhando pela evolução é justamente trabalhar pela obra do eterno na face da Terra. Quer dizer, trazer para a face da Terra aquele projeto arquetipal que existe no mundo cósmico para a realização na face da Terra. O nosso irmão Carlos, por favor. Então, é interessante que o professor Walter fala de Maomé, né? Maomé ele desenvolveu a intuição de tal forma que ele sai da Arábia Saudita e vai até a Terra Santa, Jerusalém. Então é interessante essa ligação, né, da Terra Santa, Jerusalém, na face da Terra, e lá ele tem, né, contato com a divindade, com Deus, e a partir daí ele tem até contato com Cristo, né? Então a partir daí ele tem a intuição de escrever de passar tudo, né, pro papel, e daí que sai o Alcorão. De toda a intuição dele, daí saiu o Alcorão. E seria interessante, né, se pudesse ter existido uma união, né, entre o cristianismo e o islamismo, né? Porque uma coisa, na verdade, é continuação da outra. Mas, enfim, não houve essa união de valores. Aí a igreja chama a cruzada para tentar entender o que é esse islamismo e, na verdade, existe um confronto. Mas os cruzados que vão até a Terra Santa, eles se deparam com muita informação, com muito conhecimento, né? E eles acabam, como se diz, se ligando, se estudando em tudo isso, e percebe a grandiosidade de tudo isso, né? Mas só que esse trabalho não foi só de enriquecimento de conhecimento. Os templários se tornaram poderosos, porque eles conseguiram formar uma riqueza muito grande. E como na Europa a gente tinha dois poderes, o religioso, que é a igreja, e o rei, essa fortuna dos templários começou a gerar uma cobiça. E dessa cobiça que houve o processo de destruição. Mas como a lei reserva, né, de uma certa forma, para não se perder esse conhecimento, tudo isso foi transferido para Portugal. Então, Portugal tem na história da evolução da humanidade
um passado tão rico, né? Porque lá passaram os fenícios, lá passaram os árabes, e lá germinou, né? Todo esse conhecimento templário, né? E daí surgiu todo esse processo de navegação, de descobrimento da América. Eu acho essa história assim fascinante, né, professor Walter? Exatamente, perfeito. Agora lembrei o nome do cidadão. Carlos Magno. Carlos Magno. Olha só, se a gente estuda história, é uma coisa impressionante, né? O Sócrates é tido como analfabeto. Maomé, analfabeto. Isso o próprio Islã, a religião islâmica admite esse fato importante. E Carlos Magno era analfabeto. O interessante, é claro que eu estou falando era analfabeto, mas o analfabetismo era quase 100% da... Ninguém sabia ler naquela época, né? Mas um rei, pelo menos um rei teria que ser alfabetizado, né? Pelo menos um rei, né? Mas o Carlos Magno era analfabeto. Mas veja bem o que nós estudamos na história oficial, a história acadêmica. Carlos Magno, rei dos francos, fundou as primeiras universidades na Europa. Olha que impressionante. Analfabeto. Fundou as primeiras universidades na Europa. Sabe? Surgiu justamente de Carlos Magno. Então, a gente já vai percebendo que esses seres, não importa se são analfabetos ou não, são veículos, né? São veículos, né? Aquilo vem, através deles, vem com aquela missão. Então, no caso Magno tinha a missão de estruturar o conhecimento no Ocidente, né? Fundando as universidades, etc. Maomé também teve essa importância. Uma outra importância também, isso a história registra, na ciência iniciada nós registramos também, olha que importante, né? Os sábios do Islã foram os primeiros a traduzirem as obras de Platão. Olha quando eles traduziram as obras de Platão para o árabe. Depois do árabe foi para o latim. Veja bem. Então eram homens que tinham um conhecimento extraordinário, né? Tanto que os cruzados chegaram lá e se admiraram. Eles esperavam encontrar um bando de ignorantes, mas encontraram sábios e a gente sabe disso, né? Que depois, como eu já citei, né? Na escola de Sagres, houve uma grande afluência de sábios islâmicos, né? Que trouxeram para a escola de Sagres o conhecimento da matemática, da astronomia, da medicina, etc., que ajudou o processo das grandes navegações, né? Que é um processo do Ocidente, né? Processo do Ocidente, né? Interessante que no mesmo momento que a escola de Sagres estava se desenvolvendo, né? Com Henrique de Sagres, né? Ao mesmo tempo, Joana d'Arc estava lutando na França. Foram contemporâneos. Veja que importante, né? Joana d'Arc fazendo aquele trabalho de unificação da França, etc., né? E, ao mesmo tempo, contemporâneos, a escola de Sagres. Então, a lei vai jogando em várias frentes, né? Para ir definindo a história da humanidade, né? E a gente sabe que, como o nosso mestre afirma, né? Isso ele nos ensina isso, né? Joana d'Arc não é simplesmente Joana d'Arc, é Joana da Arca, ou Joana de Agartha. Isso, então, ele é um ser que veio de Agartha, dos mundos internos. Era um ser de enorme capacidade espiritual, né? De estruturação espiritual, para fazer uma obra, esse trabalho gigantesco, né? Sempre lembrando que, olha, uma coisa muito importante, Joana d'Arc empunhava a espada, mas ela nunca matou ninguém. Ela nunca tirou sangue de ninguém. A espada era apenas um símbolo, né? Para conduzir aquele povo, né? Para a unificação da França, porque era necessário, né? Porque aí jogou a França para uma nova era, né? Que combinou com o aparecimento dos grandes reis, os Luíses, etc., né? E, claro, que redundou na Revolução Francesa e foi um confronto terrível, né? Bárbaro, né? Mas, assim, a lei age dessa forma, né?
sempre lembrando que o nosso mestre afirma a sua polaridade. Isso é muito importante também no caminho para a iniciação, dizer que a polaridade sempre está presente nesse processo evolutivo, né? E os opostos da polaridade não são contrários, são complementares. E um conhecimento muito importante: a lei sempre age através ou da lei, ou do amor, ou do rigor. Quando não funciona o amor, age o rigor, não é verdade? Então, isso aí é básico no sistema evolutivo do ser humano. Tanto que o nosso mestre, uma das últimas coisas que ele ensinou quando ele partiu em 1963, né, dia 9 de setembro, ele, desse mundo, partiu para o mundo superior, é isso? Ele falou que ele gostaria que todos entendessem a lei da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, esse é um processo muito interessante desse conhecimento, né? Só dando mais um gancho, né, para novas considerações, né? No século XIV, no ano 1375, da nossa era, despontou na Alemanha outro grande movimento, com os mesmos propósitos anteriores. Quem era o chefe desse movimento? Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz tentou disseminar os velhos ensinamentos iniciáticos baseados nos princípios eubióticos, pela nossa maneira de ver, né, a fim de trazer a felicidade ao povo. Isso. E foi também muito perseguido devido à sua forma moral, intelectual e espiritual dos povos. O movimento falhou. Falhou, não por ele, mas pela ação humana. Com a falta desse setor, adaptou seus princípios ao cristianismo. No que diz respeito à parte interna, criou uma organização secreta, dando-lhe o nome de Fraternidade Rosa Cruz, que viveu 120 anos secretamente. Perfeito? Aliás, é um ciclo, né? No entendimento Rosa Cruz, é cíclico, né? A cada 120 anos vai renovando, vai aparecendo, desaparecendo, né? Então, isso aí... Então, a gente vê o processo sempre... a lei vai jogando grandes seires no processo evolutivo humano para dar os impulsos, né? Para dar sempre os impulsos para a evolução da humanidade. Nem sempre a humanidade entende esse fato e acaba fazendo o reverso da medalha, né? Então, isso aí, eu quero dizer que Christian Rosenkreuz, né, esse processo está ligado também com a presença de Saint-Germain. Isso é muito importante no conhecimento iniciático, o entendimento da existência de Saint-Germain. É isso que apareceu depois na França e teve uma enorme importância na história da França, durante a Revolução Francesa, né? Então, é um outro ser de enorme dimensão espiritual, né? Que não pode se reencarnar, é isso? Esse ser não pode se reencarnar, porque ele não tem possibilidade, a estrutura física não aguenta a presença dele fisicamente, mas ele pode me enviar projeções de si e animar a consciência de outros seres, cientistas, músicos, etc., etc. Né? Saint-Germain. É muito interessante a gente ler nos livros, olha, vou passar lá para o Carlos Nascimento já já. A gente lê nos livros não são livros iniciados, são livros que tratam do conhecimento esotérico, mas não são necessariamente livros iniciados. Eu já li. Dizem assim, fulano de tal foi reencarnação de Saint-Germain, tal cientista foi reencarnação de Saint-Germain, etc., etc. Não é verdade. Saint-Germain não pode reencarnar porque não há corpo físico que resista à sua vibração, né? Porque é uma vibração de além a caixa, né? Está além do segundo trono. Né? Mas o que acontece é o seguinte, ele envia de si, aí sim, ele envia de si feixes de luz, vibrações que, alcançando a mente de seres preparados para isso, como cientistas, músicos, etc., etc., eles vão reproduzindo aquele arquétipo que nele existe no mundo físico objetivo. Tanto que
eu posso, passando a palavra para o Carlos, a grande revolução na música do século XVIII, XIX, né, os grandes Beethoven, Mozart, aqui, Saint-Germain. Nunca houve na humanidade essa capacidade de renovação e assim. E também os renascimentos, né? Século, em volta em torno do ano 1500, o renascimento também não é por acaso. Leonardo da Vinci, por exemplo, era um ser que estava 500 anos na nossa frente. Era um ser superior, né? E que foi veículo, né? E aqui, também finalizando, aqui no Brasil também vai estar acontecendo a mesma coisa. É necessário criar veículos específicos para veicular essas ideias para a face da Terra, a fim de formar uma nova civilização. Então, Mestre diz, o Brasil é o berço da nova civilização, mas é necessário formar veículos adequados para serem veículos, canais dessa manifestação arquetipal do mundo cósmico para a realização da obra do Eterno na face da Terra. Passando para o nosso irmão Carlos Nascimento, depois desses comentários, né? Então, professor Walter, dando continuidade no que o senhor falou, né? E tudo isso realmente é um processo evolutivo, né? A própria música, eu acho que ela vem para trabalhar, né? A evolução da humanidade sutilmente, tudo de uma maneira sutil, né? Para a gente evoluir, para a gente estar preparado para algo novo, né? E o interessante que o senhor falou, né? Da Joana d'Arc, o interessante da Joana d'Arc é que ela era mulher, né? Ela era nova, né? E a sua vontade de vencer e tornar o povo francês forte, ela conseguiu derrotar a Inglaterra. Então eu acho interessante isso, né? As pessoas esquecem, né, dessa potencialidade, né, que a própria divindade manda, né, esse veículo, né, e depois vem a Revolução Francesa, a história de Saint-Germain, né. Saint-Germain é um ser assim misterioso, né, ele aparece, ele some, e quando ele está aí, ele traz um processo de evolução muito grande para a humanidade, né, no século XVIII, né, com o grande movimento musical na humanidade, né? Começando por Bach. Eu acho que tudo isso vai trabalhando, né? O homem do futuro, né? O ser do futuro, para algo que a gente precisa desenvolver agora nesse estado de consciência. Exatamente. E tudo bem, Carlos? É isso aí, né? Tudo bem. Então, eu quero somente fazer um adendo, né? Muito importante na escola, nessa sequência do pensamento iniciático, sobre a Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, ela teve uma visão de Santa Catarina. Ela dizia que ela via Santa Catarina. É claro que a lei é uma menina de 15 anos, né? Ela era muito nova. Mas novinha, 15 anos. Né? Novinha, 15 anos. Ela via Santa Catarina. Mas aquela que a lei se caracteriza maiavicamente, porque ela era um ser evoluído, mas estava num corpo físico, né? Restrito ao corpo físico. Né? E ela teve essa missão, né? De sair de Lorena, né? A Virgem de Lorena, sair da sua região e conversar com o Delfim, né? E estimular o Delfim a fazer o processo de reintegração da França no seu papel, na verdade. E isso ela conseguiu. Foi lá com o Delfim, né? E, aliás, tem um filme, né, que ela entra no palácio, né, do Delfim, e eles combinam na hora, né? Dizem assim, não, ela é santa, é maga, não sei o que lá, né? Ela conhece as coisas, então colocaram um ministro no lugar do Delfim, né? Isso. Um ministro, né? Então, e levaram ela em direção do ministro, e disseram para ela que era o Delfim. Mas ela olhou para o ministro e não se convenceu. Ela deu meia volta, o Delfim, né, o rei da França, estava misturado com os seus súditos. Né? Então ela foi justamente e falou com o Delfim. Com o Delfim, O Delfim se abaixou,
beijou a mão dele, tudo, né? E depois eles tiveram uma conversa em particular na sala. Até hoje não se sabe, essa conversa ficou, a história não conhece. Ela teve uma conversa em particular, mas quando o Delfim saiu junto com ela, ele estava convencido de que ele deveria realmente fazer o processo, né? E ela foi nomeada a general, né? Comandante-mor de todas as forças, né? Então, aliás, existe o relato histórico, né? Que ela, a primeira batalha que eles tiveram foi invadir um castelo que estava em mão dos ingleses. Dos ingleses. Fortemente armado, ali é inexpugnável aquela fortaleza, né? Inexpugnável. E aí então chegaram as forças do francês, chegaram na frente assim da porta, tinha a ponte levadiça, estava para cima, né? Então um dos generais falou assim para ela: olha, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar um ponto mais fraco da fortaleza e invadir. Nós vamos dar a volta ao redor da fortaleza, encontrar pontos mais fracos e vamos começar a invasão por aí, né? Então, a Joana d'Arc disse para o general: não, nós vamos entrar pela porta da frente. Ela falou: nós vamos entrar pela porta da frente. Então, o general, isso faz parte da história da Joana d'Arc, né? Joana d'Arc falou o seguinte: o general falou, mas quais são os seus planos? Quais são os seus planos para essa invasão? A Joana d'Arc falou: eu não tenho planos, eu sigo a voz de Deus. E entraram, conquistaram a fortaleza. O importante nessa história também, que eu, através das pesquisas que eu faço, a Joana d'Arc foi canonizada, Santa Joana d'Arc, né? E é a santa mais venerada na Inglaterra, hoje. Olha que legal! É incrível como ela vence barreiras, inclusive de... A França e a Inglaterra sempre teve rivalidade, Guerra dos 100 Anos, tudo, né? E a gente sabe disso aí, né? Que inclusive a Inglaterra era sempre alinhada com Portugal, não é isso? Tanto que depois Napoleão tentou invadir Portugal, né? Então, a Inglaterra sempre foram polos havia conflitos entre os dois, né? Até hoje existe rivalidade, né? Mas a santa mais venerada da Inglaterra é Santa Joana d'Arc, né? Então é muito importante essa percepção, né, da questão, né? Agora, uma coisa importante também no sentido iniciático, a história conta. Depois, quando terminavam as batalhas, Joana d'Arc saía pelo campo de batalha socorrendo os feridos, tanto ingleses como franceses. Ela socorria os feridos, né? Então, ela tinha essa grandeza dela como santa, né? E ela tinha essa missão. A missão da lei, que justamente conduzia a França para que a França produzisse efeitos históricos e depois, na Revolução Francesa, o próprio Saint-Germain, né, se manifesta, né? Não ele propriamente dito, mas uma emanação dele, né? Porque ele não pode encarnar mais um ser que era a projeção da consciência de Saint-Germain, né? Então, isso aí então, faz parte dessa história muito... Vê que a história é fascinante, né? É fascinante, né? Aliás, só para brincar um pouquinho, naquele filme Viagem nas Estrelas, né? Do Mrs. Spock, né? Isso. Como é o nome da série? Star Wars. Star Wars. Então, o Capitão Kirk, às vezes, aparecia na tela da Enterprise, né? Uma cena cósmica de um fenômeno, né? E o Mrs. Spock, ele tinha uma inteligência fantástica e explicava muitas coisas. Mas quando ele não conseguia explicar as coisas, ele olhava a cena que aparecia naquela tela e dizia assim: fantástico, né? Fantástico, né? Então, é uma coisa fantástica, né? Essa coisa que acontece no mundo, né? Promovido pela lei, né, universal, né? E é esse o caminho. No caminho da iniciação, a gente entende esses fatos todos, né?
fazendo essa relação. O importante, só mais uma coisa importante, viu, Carlos Nascimento? O importante do ensinamento do professor Henrique de Souza, que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, né? Eu estudei história. Eu fiz o primário, o ginásio, o científico naquela época, depois o curso universitário na USP, etc. Né? História e tal. Mas eu via a história tudo por instantes. A Grécia aqui, o Egito ali, a França aqui, Portugal aqui. Através do conhecimento ensinado dos conhecimentos que não foram passados pelo professor Henrique de Souza, eu comecei a perceber a unidade da história. Ou seja, tudo se interrelaciona. Tudo está interrelacionado. Todos os países estão relacionados entre si. Por isso que na biologia a gente fala humanidade é uma unidade. Né? Unidade, Unidade. Coisa só. Então, toda a história de todos os povos não são histórias separadas, elas fazem parte do mesmo teatro, né? Da mesma formação histórica, evolutiva da humanidade, tem a evolução da humanidade. Né? Então, isso é muito importante, este salto que a gente dá, através do conhecimento do professor Henrique de Souza, percebendo os fatos pelo lado sintético. Né? Isso aí significa desenvolvendo a tríade superior, né? O mental sintético, né? Então, faz a síntese das coisas. Né? Pois não, Carlos Nascimento? Não, o legal que o senhor falou, professor Walter, é que, na verdade, o mundo ele não é fragmentado, né? Na verdade, a gente tem que ter um sentido de união, né? O próprio professor Henrique José de Souza falava só uma só nação, né? Uma só moeda. Então, quando surgiu a União Europeia, parece que a coisa estava caminhando para esse sentido, né? Para essa união. E, de repente, algumas ideias contrárias surgem, mas, enfim, eu acho que o planeta ele tem que ser dividido geograficamente, mas eu acho que a fronteira ela não pode existir como uma barreira, né? Eu acho que ela tem que servir como uma ponte de ligação entre o progresso humano, social e o conhecimento. Perfeito, exatamente. Exatamente, o nosso irmão falou tudo. E eu só quero aqui complementar não, trazer uma visão, como aqui é o caminho para a iniciação, né? Uma dos ensinamentos do nosso mestre, que justamente se encaixa exatamente nessa questão do estudo, do caminho dos povos, do desenvolvimento, e a gente pergunta, para onde estamos indo? Qual é o sentido? Qual é o sentido que tem toda essa luta, todo esse processo evolutivo, né? Objetivo, né? Então, existe um ensinamento do nosso mestre, e isso eu faço absoluta questão de trazer aqui. Eu já citei isso em live anterior, mas agora eu vou ser mais objetivo. Né? O nosso mestre fala assim, olha, reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Continuando, o mestre fala, dessa reconstrução sairá o homem educado segundo o sistema integral teosófico, isto é, eubiótico, que visa os três corpos de que o mesmo se compõe. O físico, para as funções perfeitas do organismo, ou o cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família. O psíquico, para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior e divina. E, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Então, esse realmente quando o nosso mestre fala do reconstruir, não é verdade? Ele não fala... Olha só. Quando ele fala reconstruir, ele está agindo da mesma forma como Jesus Cristo falou. Ele não está dizendo consertar. Ele não está remendar.
É reconstruir. Aliás, Jesus o Cristo está no Evangelho. Jesus o Cristo afirmou assim: não adianta pôr remendo novo em pano velho. Está no Evangelho. Você tem um pano velho, está rasgado, você põe um remendo de pano novo. Não adianta porque vai rasgar novamente. Não é verdade? Então tem que renovar. É a reconstrução. E é isso que o nosso mundo agora está precisando, uma reconstrução do processo, do caráter, da educação, principalmente da educação. Numa live nós vamos falar, inclusive, sobre a educação, né? Mais para frente. Nós vamos entrar em maiores detalhes a respeito da educação, do caráter, etc. Isso vai ter um momento oportuno, né? Mas tudo isso nos leva ao entendimento desse processo evolutivo da humanidade. Não é aleatório. Isso tudo está dentro de um projeto arquetipal, né, levando a humanidade a um sistema de evolutivo, né, e que vai culminar, tanto que o canal 3005, né, culminar com uma nova civilização. Nosso mestre aponta o ano 3005, a humanidade atinge um desenvolvimento extraordinário espiritual, né? Isso já está no programa da evolutivo da humanidade, mas é necessário que as coisas aconteçam de acordo com os projetos arquetipais do mundo cósmico, né? Do eterno, né? Da lei divina, né? Da lei divina, para evitar os desvios, né? Os desvios, as distorções, etc. Isso é importante. E cada vez mais a humanidade deve perceber que todo esse processo evolutivo não é aleatório, está sendo conduzido e determinado por forças cósmicas, e nós temos que entender esse fato de maneira bastante clara, né? Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer alguma observação. Então, é a lei da polaridade, né, professor Walter? Então, a divindade, no seu aspecto positivo, né, traz os manus, intuindo, né, o caminho para a evolução da humanidade, e tem as forças negativas, né, as forças ocultas negativas, que na verdade não é para derrubar o homem, e sim é para fortalecer o homem, né? Enquanto a gente não compreender, né, essa polaridade, o aspecto positivo e negativo das coisas, a gente vai continuar caindo, né? Mas a reconstrução é isso, é levantar e construir tudo de novo, construir melhor, né? Construir mais sólido, né? Construir com bases firmes, né? Com os valores certos, né? Para que isso realmente fique mais fortalecido, né? Então, o aspecto negativo é para fortalecer a gente, né? Para a gente não ser derrubado, não cair. A gente não tem... É que nem a história da Joana d'Arc. Ela sabia que tinha um aspecto negativo, mas a gente tem que enfrentar, né? Porque é assim que a gente sai vitorioso, é assim que a gente sai forte, né? Exatamente. Pois bem, nós podemos, então, analisando esse fato, o que acontece no mundo não é por acaso, né? Porque nós tivemos 3 raças humanas anteriores, né? Tivemos 2 não humanas, né? Adâmica e Hiperbórea, e a partir da meados da raça lemuriana foi que surgiu a raça humana com a ativação da tríade superior, não é verdade? Isso aí, nos cursos da eubiose se estuda com profundidade esse assunto. Então surgiu a primeira raça humana, a lemuriana, a segunda, a Atlante. Desapareceram por cataclismos, né? A Lemúria desapareceu consumida pelo fogo, né? Né? E a Atlântida inundada pelas águas, né? Mas é claro que isso é muito importante. Sumiu a parte física de Lemúria e Atlântida, mas consciências continuam circulando pela Terra, lemurianos e atlantes. E isso faz parte do processo de choque, né? De processo de choque existente. Então, claro que existe um grande choque entre essa parte de elite da raça ariana, né? Que está tentando atingir o processo evolutivo de uma nova civilização, e existe aquela parte ainda emocional ligada ao processo
de Lemúria e Atlântida, tentando retardar a evolução da humanidade. Isso é um choque que existe. Um choque. Isso é característico do nosso planeta, né? O planeta é isso. Um choque entre as forças. O que são as forças evolutivas e forças antievolutivas? Não é verdade? Mas, na verdade, as forças evolutivas vão aprendendo com esse choque também, né? Isso vai, que nem, não é bem nem mal. Importante, no mundo, nesse choque, não existe o bem e o mal em si. É o necessário. É o necessário. Então, esses choques, na verdade, essas forças das sombras, elas vão evoluir também, elas têm que evoluir. Elas têm que passar. Elas não estão alijadas da evolução. Elas fazem parte de consciências que devem, no futuro, galgar novas posições evolutivas e chegar no destino que lhes compete, né? Uma nova civilização. Mas é claro que esse choque existe porque faz parte do nosso planeta, né? Esse choque é muito característico de tudo isso que nós vivemos, né? Em todo esse tempo de existência da nossa Terra, né? E principalmente agora, né? Principalmente agora que as forças estão cada vez mais ativas, né? No sentido de enfrentamento, né? Então, o irmão Carlos quer falar, se quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, ou passamos para diante. Com relação à hora, professor, eu só queria ver com o Alan se tem alguém que tem alguma pergunta para estar fazendo, Isso, para então ele tá poder bom. estar respondendo. Tudo bem. Podemos ver aí. Vamos lá, tem sim. Deixa eu colocar Tem? aqui. Muito bem, tá certo, sim. Estamos nos aproximando já do final, né? Tem o Helder Lourenço. Ele pergunta: o Brasil não está na possibilidade de não realização da sua missão? Então, todo processo evolutivo tem a possibilidade de queda, né? A gente tem que contar com tudo isso, né? Mas, de uma maneira ou de outra, isso tudo vai ter que ser realizado, né? Porque a divindade está trabalhando para isso, né? Para a conclusão disso, né? Mas toda queda é possível, né? Exatamente. Agora tem um detalhe. É. Tem um detalhe aqui que o nosso mestre explica bem essa questão. Mas é claro que existe esse choque. Mas os nossos irmãos espíritas, com muita sabedoria nos livros, né, eles dizem que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. E isso é absoluta verdade. Nós deixamos de ser estamos normalmente caminhando para deixando de ser um planeta de expiação para ser um projeto de regeneração. Então, agora existe, conforme o nosso mestre, eu não estou inventando, estou falando que o nosso mestre nos ensinou. Existe a possibilidade de que a coisa não se realize, mas por falha da elite. Já falamos da elite espiritual. É a elite espiritual que tem a responsabilidade de conduzir esse processo em direção da nova civilização. O que é a elite espiritual? Aquelas que têm uma certa sintonia com a lei universal, entende, está no processo iniciático, colabora com o processo evolutivo, etc., né? E anda na linha, né? Anda na linha do processo de reconstrução da sociedade, etc., né? Mas o nosso mestre diz, eu vou citar o que o nosso mestre diz. Ele diz o seguinte: quem não estiver em condições de participar da nova civilização, não reencarna mais na Terra. Ele vai ser levado para globos obscuros. Na verdade, no Espiritismo, nós temos a história a queda de Capela, né? Exilado de Capela. Isso aí é uma coisa que existe no universo, né? Transmigrações de consciências de globos para globos, né? Então, essa é a característica do século XXI, terceiro milênio, né? Então, agora, o irmão fala, pode haver uma falha? Sim. Se houver falha, da elite. A elite não pode falhar. Essa elite espiritual. E o nosso mestre sempre deixou bem claro essa questão da elite. E, quer dizer, é um grupo
Aliás, todo o processo evolutivo é sempre uma elite que faz. Não é o povo que faz, é uma elite que faz o processo evolutivo, né? E é claro que arrasta consigo também pessoas que se afinizam com isso, que não têm uma consciência superior suficiente, mas conseguem influenciar muita gente no sentido da sua transmutação interna, né? Então, eu diria o seguinte, observando esse ensinamento do mestre, a elite não pode falhar. Essa elite não pode falhar. A queda existe. A queda pode existir. Não quer dizer que vai dar tudo certo. Se essa elite falhar, no sentido da formação de uma nova civilização, como sempre acontece, vai haver uma falha e vai ser postergado com uma nova era, essa coisa, né? Mas, ao que tudo indica, conforme o nosso mestre explica, a lei está agindo no sentido de fazer uma separação, perfeito? Então, isso aí é muito importante. Isso consta dos livros da eubiose, né? Do ensinamento do mestre, né? Então, nós vivemos uma época diferente, o terceiro milênio é uma época diferente. Então, eu acredito que somente corremos o risco da não realização de um projeto se a elite em si falhar. Aí a coisa complica, né? Aí não tem ninguém. Se a elite falhar, não tem ninguém para sustentar essa nova civilização. Então, a elite não pode falhar. Ela tem que continuar, não é isso? E por todos os delineamentos que o nosso mestre dá, não é isso? Essa elite deve fazer este processo de transformação, de reconstrução, como o nosso mestre fala, reconstruir ao brado que nos compete. Quem vai reconstruir? A elite. A elite que vai começar. Alguns milhares de pessoas, depois vai se traduzir em milhões de pessoas pelo mundo, né? E quem sabe isso aí vai se expandindo por outras consciências. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão, depois da pergunta. Né? Professor e Carlos, antes de eu passar para a próxima, o Eduardo vai se juntar a gente aí, que ele tem um comentário interessante sobre um dos temas que vocês abordaram. Pois não. Salve, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Salve. Edu? Salve, Eduardo. Fala para ele ligar o microfone. Acho que ele não percebeu ainda que a gente está na hora. Edu? Liga o microfone, Edu. Ligar o microfone. Ele não sabe. O microfone dele está desligado. Boa noite, professor Walter. Boa noite, Carlos. Boa noite, Alain. Boa noite. Estava no mudo. Boa noite, Vamos Edu. lá. Liga o microfone, Edu. Você está com o microfone. Ligar o microfone. Você está com o microfone no mudo e está ouvindo pela TV. Ele não sabe. O microfone. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo bem, tudo bem. Agora estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Pode ir, Edu. Só pede para Dani baixar. Saiu. Bom, enquanto ele não volta, vamos partir aqui para a próxima pergunta. Ele tinha alguma pergunta, Alan? Não, ele tem um comentário para fazer. Ele voltou. Tá. Voltou? Oi, estão me ouvindo? Tudo Estamos bem. te ouvindo. Boa noite, professor Walter. Boa noite, Carlos, Alain. Parabéns pela live. Um comentário bem sucinto. Não sei se o Alain consegue mostrar um painel do Lima de Freitas, que você, professor Walter, mencionou sobre o Christian Rosenkrantz. Sim. E esse painel do artista português, Lima de Freitas, está em exposição numa estação do metrô, a estação do metrô do Rossio, lá em Lisboa, em Portugal. E esse painel cerâmico foi em homenagem ao Fernando Pessoa. E aí, na base desse painel, vocês podem ver uma imagem de um senhor barbudo no túmulo, com um manto branco. É uma representação do Christian Rosenkrantz, com quem o Fernando Pessoa dedicou importantes estudos sobre ele, importantes homenagens, né? E esse livro do Tal, e é uma frase que menciona algo assim como calmo na falsa morte. Então, só gostaria de mostrar isso, né, que essa imagem, né, de Pessoa e o caminho da serpente, a imagem do Christian Rosenkrantz, sabendo que isso é uma passagem, por isso que ele fala calmo na falsa morte, né,
o manto branco mostra seu lado espiritual e o livro vermelho esse seu lado encarnado, esse lado temporário que ele passou e desenvolveu esse importante trabalho que foi o início da Rosa Cruz, totalmente sintonizado com a itinerário de Ió. Então é isso, professor Walter, essa observação, não queria tomar o tempo de vocês e deixar à vontade. Somente fazendo a complementação do que o irmão falou, né, dessa projeção de cima para baixo, né, aqui o nosso mestre fala que ensinamento do mestre, né, a projeção do Saint-Germain, é isso? Na face da Terra, ela se divide, é chamado Lorenzo-Lorenza, né? Que é daí um casal, né? Quer dizer, a projeção, a emanação de Saint-Germain, né, na forma de seres humanos, né? Lorenzo-Lorenza. Já, sim, evidentemente, um casal, uma parelha manúsica, né? Porque é necessário, né? Porque o próprio Saint-Germain não pode se encarnar no corpo físico, porque não há corpo físico que aguente essa energia toda cósmica, né? Mas muito interessante essa obra, né, que está exposta em Portugal. Gostei muito de ver. Quando lá, não perca a oportunidade de visitar. Está na Estação do Rossio. Estação do Rossio. Não, e também a relação, né, com Fernando Pessoa, que foi uma pessoa que realmente marcou aí no mundo literário, no mundo esotérico, e a questão da serpente, né? A serpente, ela tem uma ligação também com a roda da vida, né? A serpente fazia um 8, né? Que está ligado com a eternidade, né? Então é tudo realmente tudo muito simbólico e interessante. Carlos, eu escrevi um artigo sobre esse painel e muito em breve será editado, tá? Será apresentado, porque tem uma simbologia riquíssima só nesse painel. Só nesse painel. Escreveu 14 painéis, mas esse em especial é interessantíssimo. Aliás, falar de Fernando Pessoa, né? Seus heterônimos, vai ficar um curso inteiro só falando dele, né? Só falando dele, muito legal. Professor, tem uma mensagem aqui, um comentário, né, da nossa irmã Carol, que ela fala que somente aos 40 anos de idade, Maomé recebeu a mensagem do trabalho que ele tinha que realizar. Perfeito, perfeito. E o interessante é que o Alcorão, ele cita pessoas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? O Abraão, cita Jesus Cristo, né? Como Messias, né? Então, aliás, o Alcorão pode ser lido pela internet, viu? Pode ter o Alcorão disponível, já pode ser consultado, porque no caminho da iniciação a gente tem que ler tudo, viu? Ler tudo, comparar, viu? Não tem... Isso é muito importante, a leitura, a meditação sobre todas as linhas de conhecimento e fazer depois uma síntese, uma meditação, porque o nosso mestre fala, né? O nosso mestre fala isso, estuda, leia, medite e depois tire as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. O caminho da iniciação, que o nosso mestre nos indica. O interessante de Maomé é que ele abarca tudo, né? Desde de Gênesis até o momento dele, né? Exatamente. E o cristianismo, na verdade, é de Cristo, né? Somente é de Cristo para cá, né? Na verdade, o cristianismo ele cria uma nova ordem, né? Uma nova doutrina, né? Uma nova lei, né? Mas é uma lei. É uma lei resumida, né, professor Walter? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Nós vamos depois, numa outra live, comentar esse fato, né? Aliás, os entendidos, não só os acadêmicos, né, mas os estudiosos, filósofos, eu já li, já pesquisei, né? Eles preferem chamar o nosso sistema que nós temos, não de cristianismo, de paulinismo, né? Paulinismo. Ele não é cristianismo, é paulinismo. Porque o Paulo de Tarso ele adaptou o conhecimento do Cristo ao Ocidente. Agora ele vai dizer o seguinte: ele agiu mal? Não, o nosso mestre disse, ele era um iniciado, ele fez o trabalho, era necessário fazer isso. Era necessário. Por isso que adaptou aos gentios, né? Adaptou o ensinamento de Cristo, aí se tornou apóstolo dos gentios, né? Para que, evidentemente, depois frutificasse no Ocidente a ideia do Cristo, etc. Né? Mas no terceiro milênio nós vamos ter que transformar isso. Né? E o nosso mestre, para finalizar a minha participação,
O nosso mestre diz que no terceiro milênio deverá existir uma conjunção entre o conhecimento budista e o conhecimento cristão, formando, não como religião, como pensamento. O pensamento budista e o pensamento cristão devem se unir como duas colunas e formar um pensamento de terceiro milênio para uma nova civilização. Eles se completam, né? Não são opostos, completam. E ele, no Brasil, é homenageado com uma grande cidade, né? São Paulo. Exatamente, São Paulo. São Paulo. Por quê? Porque o catolicismo considera que a conversão dele aconteceu no dia 25 de janeiro, né? Não, né? Porque não existia calendário, né? Mas eles estabeleceram 25 de janeiro. E o fundador de São Paulo, né? O Anchieta, né? Ele resolveu fundar São Paulo no dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. Então, uma honra para nós, uma honra para nós. E São Paulo é uma cidade muito importante, né? Muito importante. Da humanidade, né? E sempre lembrar que o Trópico de Capricórnio passa aqui, né? Passa aqui, exatamente. Exatamente. E essa transferência do Trópico de Câncer para Capricórnio, né? Do Egito para o Brasil, nós estamos exatamente em cima do Trópico de Capricórnio. E não é por acaso, né? Não é por acaso, 23 graus. Claro, o Anchieta sabia o que estava fazendo, né? Sabia. Era um condutor de povos, né? O nosso mestre fala, nas revelações, nossos mestres explicam tudo sobre Anchieta, a função dele, etc., né? E não estava por acaso, ele veio com uma missão especial. Professor Walter, se tomar a liberdade, eu até te falo o seguinte, o melhor, o mais interessante dos jesuítas, a exemplo do padre Anchieta, é que isso está documentado em cartas. Em cartas. Isso não é só suposição, existe documentação de como os jesuítas usavam mapas astrológicos, usavam estudos sobre geomancia, e não foi escolhida a dedo o nascimento de São Paulo, antecedido pela conversão de 50 catecúmenos, né, as crianças, né, já o spes messis in semine, né, o investimento na educação e nas crianças, pelos jesuítas no dia 29 de agosto, aliás, estamos há 2 quinzenas dessa data, né, em 29 de agosto de 1553 foi feita uma missa no dia da conversão, no dia da degola de São João. O Iocanã, anunciador. Então, o anunciador de algo grandioso. E que foi grandioso? A fundação de São Paulo, que se tornou a cidade bandeirante, a capital bandeirante por excelência. Ou seja, o apóstolo dos gentios se manifestou na cidade de São Paulo, a grande metrópole de São Paulo, porque levou a Boa Nova, né? O cristianismo foi essa Boa Nova, da capital, hoje, capital do estado, né? Para o interior. E vocês viram como foram longe, né? Hoje, grande parcela da dimensão continental do Brasil se deve a esse trabalho, essa tônica bandeirante, essa tônica de ir atrás dos gentios que partiu de São Paulo, né? Professor, Alain, pode falar. Olha o que eu tenho aqui. Show, hein? Muito bom. Olha aí, muito legal, muito legal. Muito legal, muito interessante. Muito interessante as cartas dele. Quer ver? São 158 cartas. 158 cartas, que maravilha, viu? Maravilha. Maravilhoso. O professor Eduardo tinha mandado uma pergunta aqui. Vamos aproveitar que ele está aqui e ele já faz ao vivo. Tá. Eu comentei o seguinte, professor Walter, montar aí a minha pergunta, né? Os templários foram para a Terra Santa. No final perderam para os árabes, mas se reinventaram para a versão 2.0, que é as navegações. Eles foram instrumentos da lei? Então, claro. Só reformulando essa minha pergunta, né? Eles foram no sentido contrário ao do itinerário de Irió. Afinal, saíram do Ocidente e foram para o Oriente, no sentido contrário para conquistar a Terra Santa. Conquistaram e depois foram expulsos. Mas aí eles perceberam que precisava da versão 2.0, ou seja, dar a volta no globo para conseguir derrubar o establishment lá, os árabes na época, né? E desta reinvenção conseguiram restabelecer o poder econômico, mudou a geografia política do mundo, né? E deu origem às grandes navegações, como nós falamos aí do
do grande papel que Portugal desenvolveu e está desenvolvendo, né? Então, a minha pergunta é, foram instrumentos da lei, né? Claro, instrumento da lei. Eles foram para a Terra Santa, quer dizer, maiavicamente a gente entende que eles foram lutar pelo Papa, não sei o que, mas na verdade eles foram lá para trazer esse conhecimento. Eles foram depositários desse conhecimento que veio enriquecer Portugal, né? Agora, veja, nada acontece por acaso. A Roma, o Império Romano Oriental, cai em 1453. 1453. Agora, veja bem, São Paulo foi fundado 101 anos depois. Olha que rapidinho. O Império Árabe, né? O Império de Constantinopla cai, é isso? 1453, e em 1554, apenas 101 anos depois, São Paulo é fundado. Quer dizer, foi um impulso. Então, a lei age. Justamente a tomada de Constantinopla, para muitos foi um bem, para outros foi mal, mas, na verdade, empurrou Portugal para o Oceano Atlântico, né? Foi o sentido, né? Cortou essa ligação, a gente sabe pela história, né? Cortou essa ligação do Ocidente com o Oriente, que existia aquele comércio, né? Então, o que se fazia? Vamos fazer as viagens ultramarinas, né? Costeando a África, né? Ou então aproveitaram e vieram para as Américas, né? Para as Américas, né? Então, agora, sempre lembrando que, depois nós vamos estudar isso mais para frente, mas já jogando uma semente aí, na verdade, o Brasil não foi descoberto em 1500. Não. Existe um historiador chamado Cocuza, né? Isso aí eu vou entregar. Cocuza, ele fala que os portugueses já vinham para a América no ano 1340, 1350, já estavam viajando por aqui. Como os vikings também iam os vikings iam atravessar o Oceano Atlântico e iam até a América do Norte, né? Então, os portugueses já conheciam aqui o Brasil, né? Desde 1340, por aí. Eles só não falavam nada para ninguém, porque escondiam, porque eles queriam tomar posse. Não é isso? Então, essa tomada de posse só foi possível com o Tratado de Tordesilhas, que regularizou, né? Documentou a possibilidade da posse. Então, na verdade, Cabral veio para o Brasil tomar posse. Ele não descobriu, ele já sabia que ele ia tomar posse. Mas tudo isso está estruturado nos trabalhos da Ordem de Cristo, que é originária da Ordem dos Templários. É a lei agindo, né? A lei agindo. Aí o irmão tem razão. Os templários agiram seguindo a lei, né? Foram instrumentos da lei, né? Obrigado, professor. A gente está com o tempo já estourado. Vou pedir para o Eduardo aproveitar para abusar dele de novo, para ele anunciar a live de terça-feira. Terça-feira, o canal 3005 vai também pensar na história, na comemoração dos 250 anos de Beethoven. O nosso irmão aí, o Bruno Rico Pedroni, fez um estudo, viu o trabalho de Mário Roso de Luna, né? O Mário Roso de Luna reconheceu que o Beethoven era um iniciado ao ponto de chamá-lo de o teósofo. Então, Bruno Rico Pedroni, nesta terça-feira, às 20h40, aqui no canal 3005, vai nos contar sobre essa descoberta dele, sobre o que o Mário Roso de Luna abordou a respeito desse grande ser que foi Beethoven. Ótimo. Então, não percam, terça-feira. Perfeito. Terça-feira, 18 de agosto. Todos Perfeito. Convidados. É isso. Aliás, Beethoven, só um adendo, era um instrumento. Ele mesmo falava que a música dele ele ouvia de Deus. Ele falava isso. Ele era surdo. Ficou surdo. Ele dizia, a música que eu ponho na partitura aqui, eu ouço de Deus. Ele falava isso. É um instrumento, né? Um veículo. Beethoven era magnífico. Ele conseguiu traduzir muita coisa divina nas suas partituras, impressa na sua música, né? A nona sinfonia de Beethoven parece que a gente está adentrando, né? Parece o portal do paraíso, né? Exatamente. Fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Muito Professor, bom. Suas considerações finais para a gente encerrar? Bom,
considerações finais. Fiquei muito feliz com o encontro de hoje. Abordamos muitos assuntos interessantes, né? E falamos muito do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, e convido a todos a estarem aqui presentes na nossa próxima live para a gente dar continuidade a esses estudos fantásticos, né, a respeito da sabedoria iniciada das idades. Carlos? Então, mais um encontro fabuloso, né? É sempre bom a gente poder ter a oportunidade de falar do nosso mestre JHS, né? E poder compartilhar, né, conhecimentos com os irmãos, né? Com todo mundo, né? É um encontro, assim, valiosíssimo. Boa noite a todos. Eduardo? Gratidão, professor Walter, Carlos, Alain, pela iniciativa e por levar conhecimento e fazer com que a gente reflita cada vez mais. Então, meu agradecimento, também meu agradecimento ao público participante, que deram vários likes e está sempre fiel aos nossos sábados, 20 e 40 da noite, né? Então, parabéns a todos. E como eu sempre falo, luz, paz e amor para todos. Aproveitando aí que o Eduardo citou, né, a nossa audiência, eu queria registrar aqui algumas cidades, né, regiões do Brasil que estão acompanhando a gente, o pessoal do Rio de Janeiro, Taubaté, aqui em São Paulo, São Lourenço, Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, pessoal daqui de São Paulo, do departamento da Moca e do departamento Lacerda Franca, Joinville, em Santa Catarina, Nova Chavantina, Rio Claro, aqui em São Paulo, Macaé, no Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. A minha gratidão a todos aí. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa o like no vídeo e uma boa noite a todos. Volta Redonda também. Volta Redonda, o Elcio. Saudações. Um abraço, saudação. Boa noite a todos. E fez aniversário essa semana, hein? Ah, é verdade. Parabéns, ontem, né? Elcio! Foi ontem, né? Foi dia 14, Parabéns, Elcio. Parabéns, Elcio. Beijo. Daniela mandando os parabéns para o Elcio Souza Lopes. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. Obrigado, Edu. Boa noite a todos. Boa noite a todos.